Quais foram as possíveis arritmias que levaram o jogador uruguaio esquerdo a ter morte encefálica? Eu sei que você tem acompanhado isso nos jornais atualmente, mas afinal de contas, quais foram as possíveis arritmias? Porque eu não sei se você sabe, a gente tem pelo menos centenas de arritmias para poder falar de uma específica. E assim, 27 anos é muito jovem. Eu vou mostrar nesse vídeo aqui umas 5 principais causas que podem ter sido a arritmia que levou à morte do jogador uruguaio esquerdo. Olá, para quem não me conhece, eu me chamo Hassan Ciaga, eu sou médico, sou cardiologista, sou ecografista e também sou especialista em medicina interna e sou professor também da Universidade Estadual de Roraima. Antes de começar esse vídeo, eu queria dar aqui os meus pêsames, meus sentimentos à família. Eu sei como é a morte de um ente querido e quero deixar registrado aqui que este vídeo é apenas de cunho educacional. E eu estou fazendo porque realmente muitas pessoas têm ficado apavoradas e me perguntando se isso é possível, como isso pode acontecer. No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as possíveis causas e como a gente pode se prevenir disso, tá? O importante dado a gente entender aqui é o seguinte, realmente de fato, o que são arritmias? Pessoal, arritmias a gente tem que entender de várias formas, tá? A gente pode ter arritmias que aceleram o coração, apenas isso. Mas a gente também pode ter as que aceleram o coração e tornam ele irregular. A gente também tem arritmias que o coração fica com a frequência cardíaca normal. E também tem as que ficam normal com alterações do ritmo, eles ficam irregulares. E a gente também pode ter arritmias em que fazem com que o coração fique com a frequência cardíaca baixa. E não somente isso, como baixa com ritmos irregulares. Dito isso, você já começa a abrir o teu leque para várias opções, né? Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar disso, arritmia. Todo mundo pensa que é quando fica com a frequência cardíaca alta. E isso não é verdade. Quando eu coloco aqui a idade do esquerdo, aquele jogador do Uruguai, a gente tem que pensar em seguinte, 27 anos, a maior probabilidade é que sejam doenças genéticas, doenças congênitas que tenham vindo com o jogador. Mas olha só, doença de artéria coronária é possível? Muito difícil. Por exemplo, doença de aterosclerose que possa ter levado ao infarto, muito difícil nessa idade. A gente começa a pensar muito mesmo nisso a partir dos 35 anos de idade. Claro, a medicina nem sempre nem nunca, mas todo esse quadro súbito assim não faz muito sentido pensar em um infarto, tá bom? Eu costumo pensar realmente em causas genéticas. A primeira que eu quero colocar para vocês aqui é sobre a fibrilação ventricular. Pessoal, isso aqui é muito comum de acontecer em jogadores, tá? Não porque é um jogador em si, mas o excesso de atividade em si em pacientes predispostos geneticamente. Veja bem, predispostos geneticamente. Você não tem como você fazer isso subitamente. Você tem que ter algum substrato arritmogênico para que isso possa acontecer. Não é, então eu não posso fazer isso. Não, você está entendendo errado. Não é isso. Tem que ter predisposição genética. Eu torno a falar isso aqui porque tem gente que parece que ouve só um pouquinho do vídeo, faz corte e faz tudo errado, tá? Então, é um momento em que o ventrículo ele fica batendo de forma errada, não consegue fazer a compressão dele e aí vai desenvolver essa baixa oxigenação cerebral e levar a essa parada cardiorrespiratória e morte encefálica. Outra causa é a taquicardia ventricular sem pulso. Só que é o seguinte, o coração ele vai ter um distúrbio no ritmo, né? E só que dessa vez o coração ele vai ter distúrbio no ritmo, mas ele não vai conseguir fazer a contração. Por isso que ela é sem pulso. Então é um distúrbio arritmogênico, vai ter arritmia, o coração vai registrar lá um ritmo acelerado de origem ventricular, mas não compete com a questão física do negócio. O ritmo está marcando uma velocidade absurda, mas o ventrículo não está batendo. Então você não tem pulso, você tem atividade elétrica exacerbada, mas sem pulso. Não tem a contração efetiva do coração. Então você não manda sangue para o corpo, principalmente para o cérebro. Pessoal,
um detalhe importante, 5 minutos sem oxigenação cerebral é capaz de fazer lesões neurológicas severas com sequelas e até a possível morte cerebral. Quanto tempo esse jogador ficou sem atendimento? Ou então quanto tempo ele chegou até chegar no hospital, né? Tem todo o trânsito, tem tudo isso aí. Isso aqui é crucial. Outra que eu queria falar para vocês também é a síndrome de Brugada. Tudo isso que eu estou te falando, pessoal, é de origem genética ou de origem congênita, tá? Síndrome de Brugada. O que acontece aqui na síndrome de Brugada? Durante a atividade física, no paciente, de novo, pessoal, que tem predisposição a ter isso, que tem substrato arritmogênico, ela costuma acontecer na atividade física, na hora do momento exacerbado de atividade. Mas ela tem uma característica única, a Brugada, que quando o paciente entra na fase de repouso, ela pode aparecer. Um detalhe que eu gosto de falar aqui. Por exemplo, tem pacientes que a gente tem que não está aparecendo esse Brugada, não está aparecendo na hora ali. Aí ele faz atividade física, acelera o coração fica bem rápido, tu ainda não consegue identificar. Mas quando ele entra no estado de repouso, o coração vai abaixando a frequência cardíaca. Quando ele entra no repouso, que entra a parte do sistema parasimpático, aí sim a gente começa a ter a formação do Brugada. Aí vem e essa arritmia ela surge. E o Brugada pode levar a parada cardiorrespiratória e parada cardíaca. Então você tem parada cardíaca naquele momento e, consequentemente, parada cardiorrespiratória. Inclusive pensei muito sobre a síndrome de Brugada, porque pelos vídeos eu vi que ele parou, quando ele parou de fazer atividade física, né, ele parou, e aí foi quando ele começou a passar mal e caiu. Então é uma hipótese, tá, pessoal? Olha só, esse vídeo a gente está trabalhando com hipótese, porque a gente pegou lá arritmias cardíacas. Eu estou te falando que é o mais comum de acontecer e o que pode ter sido aí a causa. Uma outra causa, pessoal, é o Wolff-Parkinson-White. O Wolff-Parkinson-White, ele é uma doença também genética. Ela tem a ver ali com uma via acessória de condução do coração. Eu sei que eu falei grego, mas olha só, a gente tem uns parâmetros para ver essa síndrome de Wolff-Parkinson-White. Ela também pode desenvolver uma arritmia, desenvolve o quadro de arritmia complexa com parada cardíaca. Uma outra também que a gente tem que ficar ali esperto é a síndrome do QT longo, que é também uma alteração genética ou então congênita, que você tem um intervalo da despolarização e repolarização do coração desorganizada, né? A repolarização demora muito para acontecer. Então, desse jeito, a gente tem um intervalo aumentado, isso pode trazer outros problemas e evoluir realmente com uma arritmia, né, que a gente consegue falar aí em um nome que é um nome francês, torsade de points. Isso aí leva a um tipo de fibrilação ventricular, né? Então isso aí leva a um tipo delas e leva você até parada cardíaca. Por que eu estou falando tudo isso para vocês, galera? Muito realmente por conta da idade do paciente. E a gente tem a história que eu estava lendo que o esquerdo, o jogador uruguaio, ele teve um diagnóstico de uma possível arritmia aos 17 anos, né? Então a gente pensa, foi muito novo, então provavelmente ele nasceu com isso, tá? E aí você deve estar me perguntando agora, doutor, mas como é que isso passou? Como é que isso foi adiante? Como é que ninguém viu isso? Pessoal, olha, eu não gosto de falar muito sobre isso, mas eu vou ser chato aqui e eu quero te dar um dever de casa. Você vai ficar impressionado com esse dever de casa que eu vou te fazer aqui. Galera, eu costumo falar para os meus alunos na universidade o seguinte: quem não sabe o que procura, não encontra quando acha. O que eu quero dizer com isso aqui? Toma cuidado com os seus médicos. Na medicina, pessoal, infelizmente tem isso. Eu discordo disso, mas assim, na medicina, o médico pode exercer qualquer atividade dentro da medicina. Então, por exemplo, um clínico pode ser um cardiologista se ele quiser. Ele não pode escrever cardiologista. Ele não pode determinar que ele é cardiologista, não pode propagar isso, mas ele pode atender em cardiologia. Olha que perigo. Olha esse pulo do gato. Olha esse perigo. Então, assim, o cara pode chegar, sentar na mesa e falar: estou fazendo atendimento em cardiologia. Ele pode atender como cardiologista. E a população não sabe disso. E aí o que acontece? Imagina o seguinte, você entender bem. Imagine que você é um aluno que adora matemática. Tu pode ser professor de matemática? Tu acha justo tu ser professor de matemática? Tem um abismo de diferença.
E é isso que pode acontecer. Eu até entendo que antigamente precisava-se de muitos médicos e tudo, então o médico podia fazer vários tipos de atividade. Quantas vezes você já não ouviu falar disso aí? O cara faz tudo. Pessoal, isso poderia até ser aceitável antigamente, mas hoje nós temos os maiores números de faculdades do planeta Terra. Tu imagina o quanto de médico já tem, mas tem muito médico mal formado. Mas agora o dever de casa que eu quero que você faça, vai sempre antes de ver a tua consulta, sempre. Pessoal, eu gosto desse médico, quero me consultar com ele. Pega o nome dele, ou então pega o nome, o CRM dele, digita lá no Conselho Federal de Medicina, vai lá no site do CFM, C de cachorro, F de faca, M de Maria, CFM, Conselho Federal de Medicina. Vai lá e bota o nome do médico, você vai se assustar. Você vê lá se o médico tem o registro no quadro especialista, RQE. Por exemplo, digita meu nome lá. Você vai ver meu nome lá, Raça Santiago. Você vai ver que eu sou especialista em clínica médica / medicina interna. Você vai ver lá que eu sou especialista em cardiologia e você vai ver que eu sou especialista em ecocardiografia. Então eu posso me dizer como tal. Muitos médicos não são. Toma cuidado. Eu sempre falo isso aqui porque podem passar problemas. Então quem não sabe o que procura não encontra quando acha. Será mesmo que isso era uma arritmia benigna? Será que a pessoa não conseguiu olhar? Será que a pessoa não entendeu, deixou passar adiante? São muitos vieses que não cabem a gente falar nesse vídeo. Infelizmente, teve a morte do jogador. Meus pêsames para a família. Realmente a gente tem casos, pessoal, que são idiopáticos. Nenhum médico consegue ver. Pode ser o médico mais inteligente do planeta Terra. Vão ter algumas coisas que não vão ter uma causa definida, que é o que a gente chama de idiopática. Ninguém sabe a causa e simplesmente aconteceu. Foi um azar realmente de fato. Vão ter casos assim? Vão. São raros. Tá? Mas vão ter casos assim. Mas você pode minimizar procurando um médico realmente de qualidade. Um exemplo que eu posso dar aqui no meu estado. Tive umas pacientes que fizeram um ecocardiograma com médicos que não são especialistas. E aí diz, não, tá tudo normal. E quando ela veio comigo, ela sempre se sentindo mal. Eu fiz o exame dela, falei, não, olha só, você tem uma alteração que é muito comum e sugere uma cardiopatia dilatada e vai começar a dilatar teu coração. O teu coração era do tamanho normal, realmente. Mas olhando, a gente já conseguia perceber que já estava começando a dilatação. Se você pega um médico que não é experiente, ele vai dizer que está normal. Inclusive, essa paciente e a família todinho já teve indicação até de transplante cardíaco. Olha o perigo. Então, passou desapercebido por 4 médicos até vir aqui no consultório. Então, toma cuidado, tá? Toma cuidado. Quem não sabe, procura, não encontra quando acha. Bom, pessoal, para quem queria o vídeo, tentar entender o que aconteceu, porque ficou muita gente apavorada, eu estou tentando amenizar aqui para vocês entenderem que a gente tem que ter um substrato para acontecer isso. A gente não tem como... Todo mundo vai ter isso? A gente não sabe ainda o panorama de cada um, mas a gente sabe que existem causas idiopáticas, mas a gente tem que ter, na maioria das vezes, uma causa, um substrato arritmogênico, uma região que possa causar essa arritmia. Não é assim tão simples quanto se imagina, tá, pessoal? É até difícil falar sobre isso e eu não gosto de fazer vídeos a respeito disso, sabe? Quando tem morte, eu não gosto, tá? Não gosto desse tipo de vídeo. Não é o vídeo que eu gosto de atrair para o canal, não é um tipo de conteúdo que eu gosto de trazer. Eu gosto de falar das arritmias? Gosto, mas não gosto de trazer neste cenário, tá? Bom, meus amigos, infelizmente aconteceu. Trouxe o vídeo para tentar ajudar vocês, tá? Qualquer coisa a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um forte abraço.